Enquanto as crianças de hoje em dia amam tecnologia e o seu melhor presente para o Dia das Crianças seria um smartphone, as crianças de antigamente também gostavam de uma tecnologia, só que era um pouquinho diferente de agora. Eu sou a Carmen e hoje vamos relembrar 10 brinquedos tecnológicos que toda pessoa que foi criança há mais tempo queria de presente de Dia das Crianças. Mas antes de começar, já deixa o teu like e se inscreve no canal. Meu primeiro gradiente. Era um gravador de áudio que foi lançado em 1989 pela empresa Gradiente. Ele vinha com toca-fitas e microfone, e também uma fita cassete que de um lado tinham músicas infantis cantadas que você podia ouvir para aprender, e do outro lado tinha só um instrumental, para ser usado como karaokê. Ele também tinha a função de gravação, e você podia gravar sua própria voz e acabar se decepcionando quando descobria que não tinha nada a ver com a voz que você ouvia na sua cabeça. Minha mãe disse que eu sou a criança mais talentosa do mundo. Ela já tentou de tudo comigo. Fotos de publicidade, concursos para primário e até aula de tuba. Mãe, acho que agora vai dar certo. Me dá o primeiro gradiente e eu juro que você não vai se arrepender. Tanto tempo desfrutamos deste amor, nuestras almas se acercaram, assim que... Minigames. O mais popular de todos era o Brick Game, provavelmente porque era o mais barato também. Ele era vendido praticamente em qualquer camelô nos anos 80 e 90. Prometia ter 9.999 jogos em um, mas a verdade é que ele tinha somente 2 ou 3 jogos. O resto eram variações do mesmo jogo, mas nem por isso era menos viciante. Você podia ficar horas e horas jogando sem parar. Pense bem. Era um brinquedo parecido com um microcomputador. Não sei porquê, mas para mim sempre me lembrou uma caixa registradora daquelas que tinham nos mercados naquela época. Ele foi produzido pela Tectoy e lançado em 1988. Ficou popular e fez grande sucesso a partir do final da década de 80 até meados dos anos 90. Ele vinha com jogos de matemática, de repetir uma sequência musical e de decorar números. Mas uma das principais brincadeiras era um jogo de perguntas e respostas que vinham em livrinhos que eram vendidos separadamente, sobre personagens que faziam sucesso na época, como Seninha, Disney ou Família Dinossauros. E para as crianças mais nerds, tinham os livrinhos sobre curiosidades, como o corpo humano, viagem no tempo e invenções. E agora, algo realmente diferente. Pense bem, você já viu algo parecido? Não, é um brinquedo. Muito mais que isso. Os livros têm as perguntas e pense bem nas respostas. É um computador? É como se fosse seu primeiro computador. Ele tem 10 jogos. Brinquedo, computador, então o quê? É genial. Adivinhe o número do meio. Gostou? Adorei. Então pede um. Pense bem da Tectoy, mais que um brinquedo, quase um computador. Tchau. Furby. O brinquedo que mais parecia uma mistura de coruja com gremlin foi lançado em 1998. Funcionava com pilhas e era o que chegava mais perto de uma inteligência artificial na época. Conforme a criança interagia, ele ia reagindo à voz humana e aprendendo novas palavras e frases. Era um bichinho bem tagarela e até pedia carinho e comida. Bichinho virtual. O Tamagotchi foi criado em 1996 pela fabricante Bandai. Ele tinha formato de um chaveiro com alguns botões e uma telinha onde aparecia o bichinho virtual, que geralmente começava como um ovo e ia crescendo conforme passava o tempo. Ele precisava ser cuidado, alimentado, tinha que dar banho e até carinho. Tudo virtualmente, é claro. Caso não fosse cuidado direitinho, ele acabava morrendo. O bichinho virtual fez tanto sucesso entre as crianças dos anos 90 que foi lançado por várias empresas, como a Estrela, que lançou o Puppy em parceria com o Gugu. Vocês já viram muitos bichinhos virtuais, mas não os meus. Chegaram os Puppies do Gugu. Tem o Dino, o cachorro e o pinguim. Dá até pra você colecionar. E ainda, eles vêm com um diário. E um cordão pra vocês carregarem. Ah, os únicos com tela colorida.
Clube da Estrela, os amiguinhos virtuais do Gugu. Gênios. O Gênios foi lançado em 1980 pela Estrela e foi o primeiro brinquedo eletrônico vendido no Brasil. Ele tem um formato de disco voador e 4 botões nas cores azul, amarelo, vermelho e verde. Os jogadores tinham que apertar as 4 teclas coloridas na sequência que era mostrada pela máquina. Em cada rodada, o brinquedo acrescentava um novo movimento e a velocidade das luzes aumentava, para tornar o desafio mais difícil. O principal objetivo desse brinquedo é estimular a memorização de cores e sons, além de ajudar a desenvolver o raciocínio rápido, a lógica e a coordenação motora. Esse é o famoso Gênios da Estrela, um jogo eletrônico programado para brincar de 5 maneiras diferentes, desafiando a sua memória e inteligência. Gênios da Estrela, um jogo para quem é genial. Robô Arthur. Foi lançado no Brasil em 1982 e era fabricado pela Estrela. Ele andava e fazia um barulho de buzina, bem irritante por sinal. Coitados dos pais daquela época. Ele tinha um controle remoto com somente um botão, que servia para parar ou retroceder o brinquedo. O nome Arthur foi em homenagem ao robô R2-D2 de Guerra nas Estrelas, já que R se pronuncia R em inglês e 2 Chu, então Arthur ficou Arthur. Ele fez sucesso nos anos 80 por ser um brinquedo de controle remoto. Acho que não tinham muitos brinquedos de controle remoto naquela época. Estrelinha Mágica. Ela fez sucesso principalmente entre as crianças que assistiram à animação da Turma da Mônica, A Estrelinha Mágica, que foi lançada no final dos anos 80. A estrelinha, que era fabricada pela Tectoy, era igual à que aparecia no desenho. Ela brilhava e tocava uma musiquinha quando era colocada na palma da mão. Olha a minha estrelinha mágica! Essa aí é a estrelinha mágica da Turma da Mônica. Tá vendo? Eu ponho ela na minha mão, ela lembra de mim. Ela é minha melhor amiga. A minha estrelinha é da Tectoy. Dancing Flor. Foi lançada em 1989 pela Estrela. Era basicamente uma florzinha de plástico que usava óculos escuros, tinha uma guitarra e era plantada em um vasinho. Ela era muito fofa e começava a dançar toda vez que tinha algum barulho por perto. Chegou o Dancing Flor da Estrela, a florzinha que dança. Dancing Flor substitui as flores tradicionais. Substitui animais de estimação. Com Dancing Flor não tem cara feia no serviço. E é ótimo para ouvir bronca de mãe. Dancing Flor da Estrela, a florzinha que dança. Ted Ruxpin. Foi lançado pela Tectoy no final dos anos 80 no Brasil. Ele vinha com um livro e contava histórias de acordo com a fita cassete que era inserida nas costas do ursinho. Ele também mexia os olhos e a boca enquanto falava. Oi, tudo bem com você, meu amigão? Meu nome é Ted Ruxpin. Este é o novo Ted Ruxpin da Tectoy. Ele tem histórias incríveis e nunca se cansa de contar. Que bom é velejar. Vamos! No céu, no ar, voar. Você teve algum desses brinquedos na sua infância? De todos esses, eu só tive o minigame mesmo. Amava jogar Tetris, ficava horas jogando e zerei o jogo da cobrinha. E também cheguei a brincar com o meu primeiro gradiente da minha vizinha. Se gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com aquele amigo que também curtia um brinquedo tecnológico quando era criança. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.